Fala galera, eu vou aqui estar apresentando para vocês agora um software, falando um pouco sobre um software de estressamento do seu notebook, do seu computador de mesa, o desktop. Este software aqui, o Burning Test, ele testa, ele estressa, né, o processador, memória, sua placa de rede, placa de som, enfim, vários outros componentes aí da sua máquina. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que eu tenho aqui a versão 5.3 Pro e eu vou deixar na descrição do vídeo o link do download, que vai juntamente com o número de série e o usuário. Já está na versão 8 ou 8.1, se não me engano, mas eu não encontrei a versão completa. Eu vou começar aqui instalando. Vou dar um launch. Bom, o meu nem precisa colocar o número de série, o serial, nem o usuário, porque eu já tenho salvo no meu registro. Mas no de vocês vai aparecer uma chavezinha cor dourada. Você vai clicar nela, ou na primeira execução do programa você já insere o nome de usuário e o serial. A primeira interface do software é essa. Ele mostra aí o nome da sua máquina, o fabricante do processador, o clock e o modelo do processador. Como vocês podem ver, o meu computador é bastante antigo, mas ele dá conta do recado. Esse primeiro botão aqui é para você salvar os resultados após os testes. Você pode imprimir, você pode colocar, você pode estar copiando e colando aí num bloco de notas, por exemplo. Esse outro botão aqui é para você dar um clear nos resultados, para zerar e começar um novo teste. Esse aqui é uma janela que exibe em detalhes todos os testes que foram feitos, inclusive alguns erros que porventura podem ocorrer. Esse botão aqui eu vou falar em seguida, e o botão mais importante é esse aqui, que é com certeza o botão que vai ser mais usado. Clicando nele, que é o Test Configuration and Decibels, você tem aqui na primeira caixa o tempo, que é o Auto Stop After, auto parar após um tempo que você selecionar. Se você baixar a versão trial, você vai ter um limite máximo de 15 minutos, e com a versão completa você pode colocar aí até 0, que é o ciclo infinito. Vai ficar testando a máquina até que você pressione stop. Eu vou deixar configurado aqui para 1 minuto, para que somente para efeito de teste. Ou a segunda caixa aqui é quantos ciclos você quer que seja executado. Eu não recomendo muito esse aqui, porque cada componente existe um tempo de ciclo. Ele é só recomendável para você, por exemplo, testar apenas um item de cada vez. Então o mais recomendado aí é por tempo mesmo. Vou começar aqui testando os itens do processador. Vou selecionar as outras caixas aqui. E essa outra caixa que fica ao lado do item a ser testado, ela serve para quantos por cento você vai colocar, quantos por cento o software vai estar estressando cada item que você selecionou. Por exemplo, aqui está selecionado 50%, mas eu posso colocar 100%, posso colocar aqui 30%, 10%, fica a critério do usuário. Eu vou deixar 50% mesmo para cada um, e vou dar um OK. Então ele vai me mostrar aqui os testes que serão executados, e eu vou apertar Play, Start Tests. Dou um OK e ele vai começar a fazer o teste. Interessante esse programa porque ele mostra tudo
que está sendo executado. Ele não fica mascarado. Ele não dá só apenas o resultado final ou dá não exibe só uma porcentagem de testes. Ele mostra tudo o que foi feito. Por exemplo, aqui na primeira janela que abriu, que é o Burn-in Test CPU Maths. Ele mostra que o que é feito, addition, subtraction, multiplication, division, enfim, vários outros parâmetros aqui. Assim como na janela Burn-in Test CPU SIMD, também mostra em detalhes o que está sendo executado. Se seu processador suporta outras tecnologias, ele vai estar listando aqui também, está mostrando todas elas juntamente. No meu caso, meu processador, como ele é antigo, só vai mostrar o que o meu processador suporta. Então a gente concluiu o teste aqui. Como não houve erro nenhum, ele vai dar essa tela de passed que deu tudo certo. Quando ocorre alguma falha, ele vai dar uma piscada em vermelho e vai ter escrito fail. Aí você vai estar vendo o que falhou. No caso nosso aqui, como não houve nenhuma falha, o teste foi concluído com êxito. Agora observe uma coisa. Quando a gente clica aqui em play, ele dá essa mensagem, certo? A gente pode otimizar isso e deixar que essa mensagem não apareça. Você pode configurar o teste para que essas mensagens não apareçam. Então você vai vir aqui nesse botão Set Preferences e vai vir aqui na aba Pretest e vai clicar aqui na primeira opção, None. Quando você dá um play, não vai estar mais aquela mensagem de alerta, correto? Vou dar um stop aqui. Então basicamente é isso, não tem dificuldade nenhuma. Vou colocar outro teste aqui só para a gente ter uma noção. Vou colocar aqui o som, network e o que mais que eu posso colocar aqui. Vou colocar só esses dois mesmo. E vou dar um play. Lembrando que eu estou usando aqui o Windows XP, mas no Windows 7 e o Windows 8 você precisa executar como administrador. Porque o teste de rede no Windows 7 e no Windows 8, mais especificamente no Windows 8, ele exige que seja executado no modo administrador pelo motivo do que tem uma opção lá, How Option Tape, precisa ser executado em modo administrador para que não ocorra falhas no teste de rede. No Windows XP não é necessário. Aqui testando os testes de som. Legal que além de testar o som, ele emite os sons para ver se o som não está saindo com ruído, se não está engasgando. Esse teste realmente é bastante completo. Teste concluído. PS novamente. Agora eu vou mostrar uma coisa que você precisa ter em mente na hora de executar os testes. Não adianta você, por exemplo, colocar o teste de USB para rodar. Você precisa de um adaptador específico, um playback que chama, para que o teste de USB seja executado. Não adianta você colocar pendrive, porque não vai funcionar. Por exemplo, eu vou dar um OK aqui e vou dar um play. Você vai observar que vai ocorrer falha porque o teste não consegue detectar o dispositivo, o plug, o adaptador para poder estar fazendo o teste. Então ele não consegue nem testar, porque é necessário um adaptador externo para que esse teste seja executado com êxito. Como a gente pode ver, ele não consegue nem ciclar, não consegue nem executar as operações. Eu vou dar um stop aqui, não vai adiantar. Eu vou num outro aqui. Vou colocar aqui um teste que fale. O teste de porta paralela. Mesma coisa, precisa ter um adaptador. Já deu um erro, ó.
como eu não tenho nada na minha porta paralela, ele já acusou um erro. Eu vou esperar o teste concluir para vocês verem a tela de erro como é que ela é exibida. Assim serve para os outros testes ali. Você vai ter que possuir esses adaptadores para que o teste seja executado com êxito. Como a gente pode observar, já são 3 erros, porque ele fica dando ciclo, ele não encontra o adaptador e ele acusa erro. Concluindo os testes aí. Feio. Como eu não possuo o adaptador corretamente lá na minha porta paralela, o teste que usou falha. Isso vai servir tanto para o teste de tape, as portas com porta paralela, USB, o plugin. Você vai ter que aí ter esse adaptador para cada item que necessita de um extensor para que o teste seja executado. Então aqui é bem tranquilo, é uma tela bem interativa, não tem dificuldades alguma. Aqui nesse botão ele exibe todos os parâmetros que você pode estar usando para executar o teste. Vou dar um exemplo aqui, mas você com o tempo você vai fuçando aí, você vai aprendendo cada função. Por exemplo, o teste de memória RAM. Você tem vários modos aqui: o Standard, o Multiprocess Torture Test e o Address Window Extensions. Então você ainda tem aqui Sequential Data Pattern, e que me lembra lá o teste o teste de memória lá do DOS, que eu esqueci o nome agora, como que é o nome dele, é o main test. É bem parecido. Na verdade é muito semelhante. E você pode escolher aqui quais opções que você deseja. O network, você pode testar só o IP interno, testar só ali a placa de rede, ou você pode pingar em algum IP específico. Por exemplo, eu vou pegar um IP aqui, vou pegar o IP do Google só para a gente fazer um teste aqui para vocês darem uma olhada. Opa, eu esqueci de um parâmetro. O IP é 216, eu vou colocar aqui 216.58.222.35. Então vou dar um OK. Deixa essa janela aqui. Agora eu vou selecionar lá o teste de rede, network, vou dar um OK, vou dar um play. Agora está aqui setado o IP. Pode ver que ele já deu um bad packet corrupt data. Isso é normal. É muito difícil você ter uma rede 100% estável. Geralmente eu recomendo quando você tem uma rede local e ela está muito congestionada, você pode estar executando esse teste para estar verificando aí a estabilidade da sua rede. Eu vou dar um pause aqui, um stop, porque não é necessário fazer esse teste. Eu vou voltar aqui ao padrão, ao default, que é o 127.0.0.1, que é o loopback. Bom, acho que era isso mesmo. Não tem dificuldade alguma desse software, ele é muito interativo, não tem que você executar parâmetros. Evidentemente que aqui nessas testes de preferência você vai ter que selecionar, por exemplo, o USB. No USB 1.1 ou 2.0 test plugs found, ele não tem nada nas minhas portas USB, ele não vai conseguir encontrar mesmo. Teste CPU aqui você pode colocar o normal task scheduling, ou você pode selecionar, por exemplo, você tiver aí um Core i5, você pode selecionar qual núcleo que você quer testar. Essa é a vantagem desse software, você pode estressar um núcleo específico.
da máquina. No meu caso, meu processador só tem um processador físico, não tem nenhum virtual, então ele só vai mostrar um CPU. Bom, aqui é o botão de stop e aqui é o botão de ajuda. Não tem dificuldades, eu acho que é isso aí mesmo. Até a próxima.